Bem, meu nome é Namor, eu sou presidente da Academia de Cultura Arcana, trabalho com tarô desde a década de 70 e estou aqui para bater um papinho com vocês. O primeiro assunto que eu quero falar é sobre tarô, explicar que tarô é tarô. Tarô não é trilho de trem, não é panela, não é psicanálise, não é um sistema de terapia, entendeu? Tarô é tarô. Mas depois de dar aula de tantos anos, desde a década de 70, tem várias pessoas que começam a escrever e querem se impor, e começam a colocar coisas que saem fora do rumo. Então eu quero deixar claro que é um baralho de tarô. O baralho de tarô é um sistema de meditação. Por que meditação? Porque você embaralha aquelas cartas todas, dispõe em determinados métodos que são ensinados, e você entra no processo ali alterado de consciência. Você se concentra naquelas imagens, como não é as imagens do meu baralho, que é muito colorido, é muito nítido, é muito bonito, ele tem o maior poder hipnótico. Então ele se concentra ali e se envolve com o cliente e começa a se emocionar, a sentir, a perceber, a canalizar aquele assunto, aquela imagem, aquele arcano para aquela pessoa, naquele lugar, e você se motiva a falar, a explicar, a falar. É um processo. É como se fosse uma música. Você pega um tema de uma música, um sentimento, e aí você vai escrevendo e faz uma música. Então o tarô é um instrumento, assim como um piano é um instrumento para um músico, o tarô é um instrumento para quem tem sensibilidade, para quem usa intuição, quem percebe direto, quem vê. Tarô não é estudo. Não adianta você estudar todos os livros de tarô que você não vai virar tarólogo, você vai virar achólogo. Você vai achar isso e vai achar aquilo, porque estudar mecanicamente, racionalmente, cientificamente, concatenadamente tarô não vai levar a lugar nenhum, a não ser você ser um reducionista, um cara que tem uma visão reduzida, pobre, limitada, que não vai criar nada. Se fosse possível fazer o tarô assim tão mecânico, o japonês já tinha feito um computadorzinho, uma calculadora tarô, e estaria vendendo para o mundo inteiro e todo mundo estaria fazendo suas consultas diárias. Não funciona assim. Ele é um instrumento de sensibilidade. Agora, algumas pessoas são médiums, são espíritas, algumas pessoas têm elos com entidade, com forças, e podem usar essa ferramenta como instrumento mágico de adivinhação. Fora isso, o tarô é um fenômeno psicológico. Você usa as imagens, os símbolos, para provocar uma emoção, uma percepção, e liberando a sua criatividade. Qualquer baralho com qualquer imagem, você pode fazer isso. A questão é que o tarô, acredita-se, que tem ali desenhado as imagens de verdades, de dogmas, de mistérios, que você não pode discuti-los, como a morte, o diabo, a magia, o enforcado. São arquétipos, são modelos, são dogmas, são mistérios, e você sempre vive. Então o tarô é um instrumento, podemos chamar de instrumento mnemônico. Então vamos explicar o que é mnemônico. Mnemônico é quando você associa as coisas a uma imagem. Então eu posso associar emoções, sentimentos e valores a cada imagem do tarô. Então, a partir do momento que eu vou ali embaralhando, dispondo aquilo, eu disponho todo o sistema que minha mente vai começar a associar e me leva a esse processo de intuição. A alfabetização também é um processo mnemônico, em que você associa cada letra a um som, uma combinação, e você passa o olho assim direto e lê direto. Então, eu dei uma pequena ideia do que é um sistema mnemônico. Então, o tarô é um instrumento mnemônico que leva você a discutir mitos. Então ele tem super a ver com mitologia. Toda mitologia. Que toda mitologia, ela vem do mundo dos arquétipos. Ela vem da cultura, daquela comunidade que não tem como entender e explicar as coisas tão mecanicamente, ou trazer a razão.
e começam a desenvolver toda uma percepção de imagens, de símbolos, e vão criando mitos, e vão cultuando, daí nascem os deuses, né? Isso todo mundo conhece. Então, esses grandes mistérios foram se estruturando num baralho, né, para o século XIII para cá. Todo esse conhecimento lá dos egípcios, dos judeus, dos árabes, tudo foi se juntando e começou a surgir nas cortes o baralho. Até então, o tarô não servia para ver a vida de ninguém, que não existia isso naquela época. Eu quero ver minha vida, o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo. Isso quem deu para a gente, essa possibilidade da gente falar da gente, o que a gente percebe, o que a gente sente, foi a psicanálise com Sigmund Freud, que possibilitou naquela época você falar sobre você mesmo, sobre os seus sentimentos, seus símbolos, seus sonhos, suas fantasias, sem que essas coisas tivessem nada a ver com a verdade ou com nada. É somente o que você sentiu. E ele começava a analisar esses símbolos e começou a descobrir que a mente humana é muito mais rica, muito mais ampla, muito mais complexa, e que várias coisas se programam na infância e que a gente as repete no dia a dia, na nossa vida, sem que a gente perceber. E ele desenvolve ali a teoria do inconsciente. Quem quiser saber, procura ler sobre Freud. Então, naquela época da corte, ninguém podia falar nada sobre si, não existia isso. Estava fora do paradigma da época. O que é paradigma? É a maneira com que você entende que é a vida, que é o mundo e a realidade. Então, naquela época, ninguém entendia essa coisa do eu. Era sempre o coletivo, era sempre Deus, era sempre a corte, era sempre o reinado, era sempre outras coisas. Então o tarô começa com um instrumento de fofoca e de sedução, ali na corte, de brincadeira, com os cabeleireiros, com o pessoal mais sedutor. E a parte fechada dele, a parte de dogmas, de arquétipos, de rituais, de símbolo, de meditação, de você se purificar, de você se transcender, se torna outros conhecimentos que são descritos e trabalhados de outra maneira, sem ter nada com essa coisa de cartomancia. Do tempo para cá, dos 200 anos para cá, junto com Freud, é que vem esse modismo, que é muito bacana. Você vê o tarô para você vê o que você vive, o que você sente, você vê que tem a ver com as suas pretensões espirituais, tem a ver com a sua vida, com o que você quer conquistar. Então você começa a ter uma visão mais completa do baralho tarô. E falar de si mesmo é uma coisa terapêutica, embora o baralho não é terapeuta. Ninguém faz terapia com tarô. A terapia é outra coisa. Inclusive, terapia é para quem está doente, ou quem tem problema, quem tem dificuldade. O tarô é para quem quer mais, para quem quer mais coisas, quer saber mais da vida, mais de si mesmo, quer saber mais do amor. É coisa de espiritual, de buscar coisas superiores e não ficar tratando de doença. Então o tarô não é terapia, né? Ele pode ser até um momento terapêutico, porque você despeja ali as emoções, despeja ali os sentimentos, as expectativas e se sente melhor e pode sair mais consciente, melhorar de vida. Tá, mas até você chamar o tarô de terapia ou aquele tarólogo, aquele cartomante de terapeuta, há uma grande diferença. Não há técnica nenhuma, para cura nenhuma, de sistema nenhum, de doença nenhuma e de dor nenhuma. É somente nós usamos o tarô como um processo de desenvolver a sensibilidade, a percepção e a intuição. Agora, um psicanalista, um psicólogo, um filósofo, um tarólogo de muito estudo, que conheça a terapia, que conheça as técnicas terapeutas, que sabe o que fala, pode sim utilizar o tarô e conseguir usar as cartas como instrumento de lidar com o inconsciente. Porque o tarô é um instrumento de lidar com o inconsciente, de lidar com o subjetivo, né? Com a tua mente abstrata, não só coisa racional, mas abstrata, espiritual, simbólica. Então o tarô pode ser um instrumento na mão de uma pessoa que saiba lidar com terapia, que seja um terapeuta, né? Mas tarólogo não é terapeuta. É bom deixar isso bem claro. E tarô é um instrumento para o ser humano se autoconhecer
e ele antevê fatos. O tarô prevê futuro, prevê com clareza. A outra coisa que tem que ser desmistificada, essa questão, para que ver o futuro? O futuro a Deus pertence. Olha, gente, se está vindo de tarô, tarô, futuro a Deus pertence, vai para a igreja. Lá tem coisas maravilhosas, ensinamentos fantásticos dos símbolos, dos arcanos, dos mistérios de Deus, que são fantásticos. Eu vou à igreja também. Mas não é essa a questão. O ser humano, ele prevê o futuro todo dia. O ser humano acorda de manhã cedo, toma banho para quê? Para não cheirar mal à tarde. Né? Escova o dente para quê? Para não ter cárie. Ele, quando recebe o salário no final do mês, ele não gasta todo no dia, por quê? Porque ele sabe que vai ter contas durante um período. Ou seja, nós não fazemos nada sem prever o futuro. A gente não dirige, a gente não trabalha, a gente não namora. Isso não namora qualquer um, porque você quer o futuro. Por que é ruim usar drogas e bebidas e coisas desse gênero perigosas? Porque estraga o futuro. Então nós estamos o tempo todo vivendo para o futuro. Então o que é o ser humano? É um ser no presente, preso a sentimentos e emoções e desejos do passado, cheio de expectativas para o futuro. E o tarô é o quê? É o momento de trazer o passado e o futuro para o momento consciente, botar as cartas na mesa. E o cara ali saudável, um cara ali bom, bem, com vontade, com determinação, com vontade de mudar e a fim de ouvir, ele vai botar as cartas e vai analisar o passado, o que ele está vivendo, o presente e os caminhos que ele tem que tomar pelo futuro. Bem, foi só um pequeno papo, pequeno ideia que eu queria colocar para vocês, porque está havendo muita dispersão, muita discussão e as coisas não estão sendo bem claras, né? Então tarô é tarô, entendeu? Tarô não é psicanálise, não é Jung. E outra coisa, vamos parar de falar de Jung em relação a tarô. Está ficando esquisito isso. O Jung em nenhum momento ele se refere à tarologia. O que Jung escreve é sobre alquimia, é sobre os conhecimentos chineses, o I Ching. Ele fala astrologia, mas de tarô ele não fala. Tarô é essa coisa popular, muito baratinha, de fofoca, de adivinhar amor, prever coisa de espírita, essa coisa de cigano, essa coisa de adivinhação. E Jung não se refere a isso. Agora, o conhecimento, as técnicas que ele fala sobre sincronicidade, tem tudo a ver com o tarô. O saber tem a ver com o tarô, mas ele não fala de tarô, né? Todo mundo fala agora de tarô, de Jung, mas que tivesse tarô, que ele escreveu um livro sobre os arquétipos. Jung não escreveu livro nenhum sobre arquétipos. Os discípulos dele pegaram a teoria dele e acomodaram no tarô. E limitam o tarô à realidade de Jung. E Jung é Jung, tarô é tarô. São coisas diferentes. E reduzem o baralho a um sistema arquetípico dentro de uma visão de Jung de 100 anos atrás. Praticamente isso. Então vamos ser um pouquinho mais críticos, vamos ser mais exigentes, vamos estudar sim, mas sem perder o fundamental. É a intuição. O tarô é tão poderoso, o mundo simbólico, o mundo dos sonhos, o mundo dos mitos, o mundo das imagens, da magia. Ele é tão importante que ele transforma pessoas simples em pessoas inteligentes, pessoas nobres, pessoas rudes em pessoas que vão se tornando cultas. Por quê? Porque o tarô faz você pensar, ele faz você sentir, ele faz você desenvolver a consciência, ele te mostra a relação de causa e efeito. Então tem várias pessoas que não são cultas no plano acadêmico, racional, mas que têm uma sensibilidade, uma intuição, uma emoção, uma percepção, e botam um baralho lá do jeito dele e acertam tudo e falam tudo e é maravilhoso, entendeu? Então você não precisa ser um especialista, um intelectual para botar tarô. Não adianta ler esses livros dos idiotas, de manual disso, manual daquilo, que fica mecanizando, reduzindo tudo a nada, né? Então é fundamental, tarô e intuição.
Um abraço.